examinar bem a folha, tem que conhecer essa folha. Vamos pedir para o pessoal abrir as câmeras, então, e pegar a folhinha. Isso. Aí, então, pegar ela assim com todo carinho, né? Toda calma, com todo carinho, essa folha, né? Observar bem. Observa bem, com todo carinho. Bota contra a luz. Isso mesmo. Né? Ver o que tem nessa folha, para além do que a gente está enxergando, né? Conheçam essa folha, porque cada folha é uma folha. A minha aqui, eu hoje estou com uma folha um pouco mais grossa. É diferente da minha que eu fiz contigo, Neca. É. Essa aqui tem outras marcas. Vocês conseguem identificar alguma coisa nessas marcas, hein, gente? Eu tive funcionária que conseguiu enxergar peixe, conseguiu enxergar casa. Eu juro que eu tentei, mas eu não enxerguei nada. E hoje eu enxergo menos ainda, porque a luz da minha cozinha não é tão boa. Vamos olhar, vamos conhecer. Ela dos dois lados, ela é igualzinha? Como é que a textura dela é bem... Vocês conseguem perceber essa textura que ela tem? Ela é muito pesada? Dá para sentir o peso? É leve. Bem leve. Quase flutua, né? Quase flutua. Pois então. Então, nós conhecemos a folha, né? Agora, vamos começar a pegar essa folha, né? Vamos dobrar, vamos dar uma amassadinha nela. Vamos ver o que vai dar para fazer. Vão pegando. Ela é toda de vocês, tá? A gente vai amassando, vai deixando ela assim, bem juntinho. Vamos amassar bem. Vamos deixar ela bem pequenininha, porque ela estava grande, lisa, bonita. Vamos amassar Guilene, bem. é sem medo, é para amassar a folhinha, Guilene. Olha só como a minha já está, ó. Amassar. Isso, Marta, amassar a folha, para fazer uma bolinha. Vê se dá para afofar essa bolinha. As bolinhas, o menor tamanho possível que a gente pode deixar. Ó, a minha ficou pequenininha. Conseguiram? Bem amassada? Então tá. Então agora desamassa. Vamos desamassar. Sem rasgar, né? A gente desamassa com cuidado, para não estar rasgando a folha, né? Para ver que folha que nós vamos ter na nossa mão. Agora, vamos deixá-la lisinha como ela era antes? Bem lisinha, vamos alisar. Ela tem que ficar igualzinho à folha que vocês olharam, que vocês examinaram, botaram contra a luz, viram todos os detalhes da folhinha de vocês. É bem fácil, né? A gente consegue desamassar, né? Fala aí, Guilene. Agora é a hora de vocês falarem. E agora? Não, a gente não consegue desamassar nada. Ela fica cheia de marcas. Ela não fica como ela não fica igual. Nunca mais. Ai, mas trata ela com carinho. Trata ela com bastante carinho para ela ficar bem lisinha. Não adianta, tem ruguinhas que não saem nunca mais. Marcas do tempo. Não tentei passar ferro nela para ver, mas acho que não volta ao normal. Olha, também não sai. Acho que mesmo com o ferro vão resistir algumas marcas, né? Porque a gente quebrou a fibra, né? Então,
Se isso fosse um bebê, se isso fosse uma criança, chega para nós, toda linda, a gente identifica ela, a gente conhece, né? Tu recebe, mas tudo que tu fez com essa folha, e tu fizeres com a criança, vai restar marcas. Sejam marcas de amor, sejam marcas de carinho, ou aquela marquinha que a gente de vez em quando vê. Senta aqui, fulano, senta e fica quieto. Tá? Já é uma marquinha diferente. Não é a mesma. Esta folha é a mesma folha, mas esta folha, depois de ter amassado, ela tem outra personalidade, ela tem outras marcas. E a criança que nós cuidamos é a mesma coisa. Um bebê, uma criança maior ou não, quando a gente trata com elas, o jeito que se fala, o jeito que se responde para essa criança, isso causa marca. E elas já vêm de casa com marcas, elas já têm a sua característica. Cada um de nós tinha uma folha na mão, era a sua folha. Se nós fôssemos ter que dizer, a minha folha tem um pontinho preto, a minha folha não é branca, parece branca, mas não é branca, porque quando eu coloquei na luz, ela não era totalmente branca. Então, essa criança também é assim. E quando a gente pensou estudar esse cuidar e educar, eu pedi para a NECA fazer um trabalho com as minhas funcionárias nesse sentido. Ela trouxe essa dinâmica. E as meninas conseguiram perceber o que estava acontecendo, né? E essa resolução, ela foi provocada pelo Ministério Público, fomos provocados por eles, mas por quê? Porque alguém estava maltratando, alguém não estava respeitando essa criança que ela chega para nós com a sua identidade, com a sua marca, né? E além de não estar respeitando, ele criou marcas novas que deixaram a identidade do que é ruim, né? Então, quando a gente trabalhou isso, eu achei essa dinâmica super interessante em função de dar uma concretude para o que é cuidar, o que é educar. Não é para deixar, então, marcas que não consiga depois estar voltando ao normal. Uma criança, depois que sofre qualquer agressão, ela nunca vai ser a mesma. Por mais que a gente alise, por mais que a gente traga carinho. Então, essa foi a nossa ideia inicial, né? Provocando sobre esse cuidar e educar. Neca, podemos recomeçar na aula passada. Se alguém quer comentar alguma coisa da dinâmica, Perfeito. Vocês já conheciam, se eu fiz direito, porque eu aprendi com a Neca. A especialista em bebês. Muito bom. Eu não conhecia essa dinâmica, mas eu fiquei pensando nos meus estágios. Antes de começar os estágios, assim, eu sempre pensei muito assim, não, vou tratar meus alunos com muito carinho, com muito respeito. E aí, entrando nos estágios, na sala de aula, assim, eu percebi que a própria direção tinha uma certa pressão em cima dos professores para chamar a atenção dos alunos mesmo, assim, enfim, xingar, gritar. E aí eu sentia um pouco essa pressão de tipo, poxa, se eu deixar eles fazerem bagunça e falar alto, a outra professora da sala do lado vai vir reclamar comigo, sabe? A estagiária fazendo bagunça na sala de aula. Então eu fiquei pensando um pouco nisso, né? E aí eu pensei, poxa, que marcas que eu deixei nas minhas crianças como estagiária, porque eu peguei o 6º ano, e o 6º ano é complicado, assim, é bem na transição da infância para adolescência, então é complicado. Isso. E eu fiquei pensando, né, que marcas que eu deixei nessas crianças e que
eu não gostaria de ter deixado, mas que estando dentro daquele contexto da escola, eu meio que fui condicionada, assim, de acordo com o que a gestão da escola esperava dos professores, assim. Como é ruim A Ana quer falar. Não, assim, eu me lembrei uma coisa que às vezes a gente faz algumas coisas e a gente pensa assim, aquilo ali não, nem a gente lembra depois, né? Com essa história de Facebook, às vezes eu fui professora há muitos anos de primeira série, né? Naquela época. E eu estou falando coisa de 40 anos atrás. E é engraçado porque tem 3 alunos, uma aluna e 2 alunos, que foram meus alunos de primeira série, e eles me encontraram no Facebook, e eu achei tão engraçado, porque como é que lembra, né? Para achar no Face tem que saber o nome completo, né? Lembrar bem. E aí eles contam umas coisas esses dias, acho que faz umas 2 semanas atrás, um aluno meu me chamou no Message. Evandro, Evandro o nome dele. Aí ele disse, minha querida professora, minha primeira professora, e não sei o que e tal. E eu não me lembrava para nada quem era, né? Mas seguia a conversa ali, né? Bom, eu devo ter sido muito importante o cara me chamar e tal. Aí depois que ele falou da família e dos irmãos, das irmãs, aí eu lembrei bem quem era o aluno, e aí ele me chamava de tia Ana. E ele ali me escrevendo na mensagem, ele, tia Ana para cá, tia Ana para lá, e falava. Daí ele disse que quando eles faziam as tarefas, sei lá, eu dava uma lua, se era mais ou menos, ou dava um sol, uma estrela e o sol. Esses eram os códigos. Aí ele disse que ele caprichava e ele sempre ganhava tal de estrela, e nunca ganhava tal de sol, que parece que o sol era... E aí ele disse que cada vez ele se esforçava mais, porque ele disse que ele me adorava, então que o prêmio para ele não era nem aprender e tal, era me agradar, e me agradar é que eu colocasse, quando eu colocava o sol no trabalho, eu nem me lembrava disso, mas horrível, isso é 40 anos atrás, né? Depois, claro, eu me lembrei bem dele. E depois ele apareceu lá na escola, depois de jovem, assim, ele tinha 7 anos na época, né? E ele estava fazendo a faculdade de História. Aí ali foi a primeira coisa que ele disse, abandonei a faculdade, ele fazia na URGS, abandonei a faculdade de História e tal, e se vê que ele estava assim, fui ser empresário, agora moro em Torres, já estou aposentado, estou vivendo a vida, tenho filho, contou toda a vida dele, e contou coisas da sala de aula, assim, que eu nem me lembrava, né, para nada. Então, é muito, muito engraçado isso, e aí, quando a Folha, me lembrei disso, né, e essa outra aluna, engraçada, ela me mandou uma foto no WhatsApp, né, porque eu também, né, lá curtindo e tal, mas não sabia quem era, né, para nada, não me lembrava. Aí, claro, quando ela me mandou a foto, que aí eu vi a foto, ela de mãozinha comigo, era um negócio 7 de setembro, que a gente fazia uns desfiles, não sei o quê, e ela estava de mão comigo. Aí eu me lembrei que ela estava, e ela era pequenininha, então na sala de aula eu levava uma almofada, e ela lembrava disso. Tu sempre trazia uma almofada porque eu não alcançava direito na mesa, porque a mesa era alta e ela era muito baixinha. E ela lembrava. Então, são tão pequenas coisas, assim, que a gente fica impressionado, assim, como é que eles lembram coisa de 40... Claro, tem o lance que diz que a professora de primeira série a gente não esquece, né? Não esquece. Encontrar esses botar gasolina, o cara... Era minha professora, não sei o que, olha... da onde e tal. Daí, normalmente são esses alunos. E também uma mãe onde o Inácio estudava, meu filho, eu fui numa reunião e a mãe de um colega do Inácio disse, eu te conheço e tal, da escola tal. Aí eu disse, tu era professora? Mesmo, não fosse professora.
E tu fazia isso, tu fazia aquilo, e porque eu me lembro que tu fazia aquele jogo da Berlinda, e ela lembrava um monte de coisa. E é muito legal, né? Porque, e aí, daí a gente fica pensando, né? Como a gente tem que ter cuidado, que é isso, né? Que é as marcas, que a gente acha que não vai marcar. E isso e aí eu comecei esse assunto, porque claro, eram crianças, mas isso acontece com adolescente, né? E até com adulto. Agora, recentemente, né? Que depois de aposentado, fazer a faculdade de biblioteconomia ali na URGS, e tem os professores meio, sabe, professor meio assim, estão na faculdade, sabe, se viram, qualquer merda, desculpe o palavrão que a gente falar, é adulto, né, elabora. Só que tem que ver que tinha adolescente saindo do ensino médio, 17 anos, né, nem tinham feito 18 anos ainda, e colegas indo chorar no banheiro, por exemplo. Um dia eu fui no banheiro e disse, mas por que tá chorando? Não, olha o jeito que ele falou comigo. Eu não tinha nem percebido, porque, bom, enfim, é tudo adulto. Então, por isso que quando o Conselho Nacional coloca essa questão do cuidar e educar, né, que ele perpassa todas as etapas da educação básica e até o ensino superior, né? Porque todas as pessoas são sensíveis e qualquer pessoa tem sensibilidade. Então, quando a gente trata com pessoas, a gente sempre tem que ter esse binômio presente, né? Ele tem que tem que cuidar. Claro, aqui a gente enfoca muito a criança, né? Mas o adolescente, por exemplo, né? Cabelo, corpo, roupa, né? Às vezes um comentário que tu fazes que isso pode travar, né? Eu sou fui professora de educação física, então tem que ter um extremo cuidado, porque tem a história da competição, aí tem uns, claro, que tem mais habilidade e tal, outros não, então tu tem que ter um extremo cuidado, né, de como se coloca, por exemplo, a questão da competição, do corpo das meninas, né, às vezes tem certas idades. Então, isso tudo está dentro do cuidar, né? Às vezes a gente acha que o cuidar do bebê, claro, que é frágil, né? Porque a gente acha que só o bebê é frágil. A criança pequena, a criança maior, a adolescente, e o adulto é frágil. É o ser humano, né, essa relação da autoridade com o idoso, qualquer um. O idoso, qualquer um. Sim, mas mesmo lá na faculdade, que nós que queremos dar aula dos velhos lá, né? Claro, como eu já tinha assim, já tinha estado em outros espaços, como na Secretaria de Educação, né? Outros espaços, ou no conselho, eu dava uns carteiraços nos professores, entendeu? Porque, sério? Quando eu lá no conselho, tu é do conselho. Aí era outra relação, entendeu? Mas enquanto eu não dava esses carteiraços, aí, professor... eu acho que isso que tu traz, Ana, do lugar que a gente ocupa, né? E o significado que ele tem no mundo, eu meio que trago isso repetidamente, porque seja professor, seja mãe, seja psicólogo, seja motorista do ônibus, seja o lugar que tu ocupa, tu coloca, tu deixa marcas nas pessoas, né? Eu também tenho uma historinha rápida como a da Ana, que era na educação infantil, quando a gente fazia os pareceres descritivos, né? Eu costumava ter um caderno que eu tinha o nome assim de cada aluno, que eu ia rápido e anotava o que a criança falava, tal, que depois eu trazia isso para o parecer descritivo. E que nem a Ana me acharam no Facebook, uma aluna da educação infantil. E aí, o que eu fico sabendo? Que ela estava fazendo mestrado, e no mestrado ela deveria trazer algo significativo da sua história para uma dinâmica da aula do mestrado. E o que ela leva? Ela leva o parecer descritivo feito por mim no tempo que ela foi minha aluna na educação infantil, contando da sensibilidade dela e das habilidades dela para a questão das artes. E ela estava justamente fazendo mestrado no Instituto de Artes, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente não tem a menor ideia
ou não é que não tenha a menor ideia, não dimensiona as marcas que a gente pode deixar no outro, né? Que está ali do lado, que está ali conosco, que está ali compartilhando a vida nesse caminho. Então, acho que é bem bacana a dinâmica para mostrar isso e fazer a gente lembrar dessas coisas. E, claro, como essa menina, que era a Roberta, tem tantos outros que a gente deixou coisas que eles vêm contar e a gente chega a rir, né? Porque naquele momento a gente não está se dando muito conta, como a Dandara também colocou, né? Muito legal. A gente faz essas dinâmicas e realmente vem à mente as coisas que já se passou, já se concretizou, né? E como é muito bom, é muito bom. Eu adorei essa dinâmica, por isso que eu trouxe para fazer essa leitura, né? Essa leitura das marcas que deixamos. Então, o CME foi provocado a fazer uma resolução, por quê? Porque uma escola, a diretora, estava deixando marcas muito sérias, deixou marcas muito sérias naquelas crianças, e aí a gente fica, puxa vida, o que é que de fato nós deixamos para eles, né? Como é que a gente faz essa condução diária, né, dessas crianças que passam por nós? Vamos continuar, né, mostrando. Vamos abrir agora. A gente fez até o artigo 7, né, que trazia, então, o cuidar, né, o cuidar, o educar, a importância, essa criança, o como fazer, a importância do fazer, né, do artigo 8º em diante, nós começamos a olhar para aquilo que está previsto em leis, né? A gente começou a olhar em toda essa questão do direito que a criança tem, né? E como chegar lá. Bom, eu vou lendo, tá, pessoal? À medida que vocês quiserem interromper, vamos interromper, porque a ideia não é fazer leitura, né? Mas tem bastante leitura, com certeza. Então, o artigo 8º, a qualidade social da escola de educação infantil compreende obrigatoriamente a formação inicial e continuada dos profissionais como condição da qualidade nesta etapa da educação básica. Quer dizer, nós até agora estamos falando das marcas que deixamos e por que deixamos. Então, a formação, o estar estudando, por exemplo, essa resolução, ela está nos dando uma formação. Então, precisamos ter esses profissionais. E o que é que indica, né? Onde é que está escrito que precisa dessas coisas? Então, no parágrafo 1º, a formação para atuar na educação infantil é estabelecida no artigo 62 da LDB. Nós fizemos um hiperlink ali, se alguém gostaria de ver, não sei se a gente apresenta o artigo 62, Neca? Está com o hiperlink ainda? Vamos ver. Ele não vai abrir agora, eu acho. No modo apresentação, acho que os hiperlinks não abrem. Só assim aparece que tem o hiperlink. Tá, então, deixa o hiperlink para outro dia. A LDB, nós temos... Agora ele vai querer abrir. Agora será? Não vai não. Olha só. Tá aparecendo para ti que vai abrir? Para mim, sim. Aqui não. Para nós não. Não veio. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Agora tu saiu. Só um pouquinho. Deixa eu ver onde é que está aqui. Agora vocês veem?
Sim, começou. Isso, Sim, agora abriu. o artigo 62. Aí fala da formação Bom. do docente, né, para atuar na educação básica, que ela deve ser. Quer ler? Pode continuar. Não, eu não enxergo nada. Se tu consegue ali, mas eu não consigo ler nada. Formação do docente para atuar na educação básica, far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Então, aí, isso é o básico, né, que a gente já sabe, e teve algumas alterações, mas era isso. Então, voltamos lá à apresentação agora. Porque até hoje, a gente, lá no CME, ainda estava comentando uma certa escolinha, né? E não tem ainda esse profissional com magistério. E isso quer dizer o quê? Desde a Resolução 3, lá em 2001, já sinalizava que nós teríamos que ter um magistério em cada sala. A 15, então, determinou. E ainda temos escolas, né, de educação infantil que não tem o profissional com magistério em cada sala. Então, é importante isso, né? No parágrafo 2º, a formação continuada dos profissionais que atuam na educação infantil deve incluir, no mínimo, os temas. Nós elencamos aqui os temas maiores, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que, sim, esses aqui devem perpassar por toda a formação, e, além, quando tu olha para o teu educador, saber o que ele está precisando para que ele atenda esses temas, né? Então, direitos humanos fundamentais, que a gente teve, então, a resolução de direitos humanos, me salva, Ana? É a 18, né? 18 de 2018, né? Né? Que fala, então, que a Ana já apresentou no nosso primeiro módulo, né? O quão importante que ela é. No item 2, reconhecimento e a valorização das diferenças de gênero, étnico, racial, religiosa, cultural e relativa a pessoas com deficiências. O 3, reconhecimento e valorização dos diferentes contextos familiares das nossas crianças, respeitando suas diversidades de organização. Valores sociais mais amplos, como o respeito ao meio ambiente, o desenvolvimento de uma cultura de paz e a busca por relações humanas solidárias. 5, finalidades da educação e a forma de organização do sistema educacional. Aí, quando eu falo do sistema educacional, a gente vê como está difícil hoje, né? O sistema educacional estar atuando conforme previsão nas diversas resoluções. O 6, conhecimento científico sobre o desenvolvimento infantil, a cultura da infância, as maneiras do educar e cuidar a criança pequena em ambientes coletivos e pesquisas da área. 7, reconhecimento dos documentos orientadores do currículo e das práticas pedagógicas da educação infantil. Parágrafo 3º. Compete às mantenedoras, desenvolver informação continuada aos profissionais das escolas sobre os temas apontados no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Compete à administradora do sistema desenvolver formação continuada aos profissionais das escolas, da rede própria e parceiras sobre os temas apontados no parágrafo 2º, b, esta normativa no que se refere ao educar e cuidar e suas práticas decorrentes no contexto da instituição educativa. Hoje nós estávamos no CME falando sobre
uma determinada escola que nos trouxe, assim, muitas preocupações, né? E aí, quem é que está levando para as escolas, para as nossas parceirizadas? Porque em Porto Alegre, a educação infantil é executada 85% por conta das parcerias, né? São 25 mil crianças que essas parceirizadas atendem. E aí, quem é que está dando esta formação? A gente comentou, inclusive, que a gente está trabalhando ela aqui nesse curso e a procura foi zero, vamos dizer assim, né? Estamos nós aqui, 11, 12, 13 pessoas, né? Que já estão engajadas, né? Dentro desse cuidar e educar. Mas sim precisamos sempre nos fortalecer mais. Então, como é importante que tanto o sistema faça essa formação. Mas a própria administradora do sistema não está presente. Isso, exatamente. Né? Por que a administradora do sistema, que não estudou ainda essa resolução, não veio fazer essa extensão para ouvir o que é que nos levou a fazer isso? Né? Vamos lá, artigo 9º. O educar cuidando está consubstanciado no direito disposto pela Constituição Federal de 1988, nos princípios da educação assegurados na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e na proteção integral estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se tudo isso já está escrito, se está ali, por que não se consegue efetivamente colocar em prática? E temos que estar pensando uma resolução para dizer que tu não pode ultrapassar os limites no cuidado da criança, tá? Então, no artigo 10, é direito da criança ser educada e cuidada sem uso de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, por qualquer pessoa ou profissional que estiver dela educando e cuidando. Quando a gente olha essas fotos aí, gurias, o que elas nos remetem? O que vocês estão percebendo? São duas fotos com duas ações. Quem se arrisca a dar um pitaco? Aquela uma das fotos é de repreendendo, acusando, acusatório, parece, né? E a outra foto é a pessoa fica na altura da criança, parece que fala, mas ao mesmo tempo também parece que segura de alguma forma, né? Ali a imagem, embora tenha se colocado na altura da criança, o olhar na altura da criança, tu não fica muito claro se ela está acolhendo ou se ela também está fazendo alguma atitude de conter alguma coisa, né? Foi o que eu enxerguei. A ideia era de passar essa ideia mesmo que tu trouxe, assim, a primeira na ideia de que essa coisa de tratar a criança, às vezes tu não machuca a criança fisicamente, mas tu acusa, tu utiliza palavras agressivas, humilha a criança, né? Esse dedo que aponta para a criança, que humilha a criança, né?
E a segunda imagem, a ideia era de acolhimento, assim, né? Apesar de ela estar segurando, ela está fazendo olho no olho para poder conversar, assim, né? Para retomar aquela conversa de retomada, assim. Se houve alguma coisa que não funcionou, vamos conversar olho no olho, na mesma altura, assim, né? Que, em geral, é a orientação que a gente dá, né? De retomar com a criança sem ter uma violência, né? E sim um diálogo, uma conversa, um tocar na criança, mas com delicadeza, enfim. Essa era a ideia, Guilherme. Não é uma contenção forçada, não é. Sim, é uma retomada das combinações que já devem ter acontecido, mas justamente com essa intenção, assim, eu estou conversando contigo, eu estou te chamando a atenção daquilo que precisa ser, mas de uma forma que tu não vai te sentir humilhada, né? Não vai, ai, meu Deus, né? Quando, às vezes, a gente já viu o professor simplesmente grita, te senta lá, não sei o quê, né? Mas por quê? Será que a criança realmente estava quebrando a regra a tal ponto de tu ser assim, grosseiramente, né? Como aconteceu no caso dessa escola, de ter, sim, feito algo que a criança não poderia, que essa diretora não podia ter feito o que fez com a agressão, o que levou o Ministério a estar questionando quem é que fecha essa escola para ela não fazer mais isso, né? Então, a gente traz essa questão. O próximo. Então, o artigo 11, a administradora do Sistema Municipal de Ensino deve exercer suas funções em rede a partir dos eixos da defesa, promoção e controle dos direitos humanos. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Educação deve promover nas escolas públicas e parceiras assessoria no eixo do educar cuidando, articulada com a área da educação, da assistência, da saúde e da proteção à infância. É o que eu sempre digo, tu não consegue trabalhar se tu não estiver com o grupo intersecretarias, né? A intersecretaria olhando para esta criança, para esta família, para conseguir fazer a educação com a assistência, com a saúde e a proteção à infância, que vem pelo Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar, né? Então, essa necessidade de se conversar. Não se faz educação sem ter uma conversa entre secretarias. Parágrafo 2º. Compete ao administrador do Sistema Municipal de Ensino, em parceria com órgãos e instituições de defesa, de promoção e de controle dos direitos. 1. Assegurar o atendimento ao disposto nos artigos 12 e 13 da Resolução do CME 13 de 2013. Tu consegue abrir, Neca? Que é da educação especial, né? Isso. Não é por falta de resoluções, de encaminhamentos, de orientação, que não se faça um cuidar e educar dentro dos moldes, né, que são necessários. Será que abre? Se não, deixa. A gente deixa de casa. Vão estudar a resolução do CME número 13 de 2013. Pronto, tema de casa. Mais uma coisinha para nós aprendermos. Vai abrir. Aí sai de um, entra no outro, né? Tem que fechar uma para abrir a outra.
Que aí É o ele- 12, o artigo 12 e o 13, né? Isso. Então, vamos lá. Aqui. Pode ler. Neca, eu posso aqui ler quando vocês, se não querem abrir o link, me diz qual é, eu vou aqui rápido, procuro e leio. Tá. Se não quiserem Ah, abrir pode um, ser. deixar outro. Tá, agora já abri. O artigo 12 diz que o AEE na educação infantil será garantido a todas as crianças de 0 a 6 anos, matriculadas nas escolas públicas municipais conveniadas, sendo ofertado na forma de atendimento complementar e suplementar por meio de serviços especializados. Parágrafo único, serviços que trata o caput do artigo são a educação precoce, EP, a psicopedagogia inicial, PI, a educação visual precoce, a sala de integração e recursos, CIR, para criança com altas habilidades de proteção, superdotação, a EP e PI para crianças surdas, todas em espaços apropriados para esta faixa etária. E o artigo 13, os serviços de EP e PI devem manter parceria com serviços da área da saúde, de gestação, de alto risco, neonatal e da primeira infância, para identificar crianças com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento que não estão matriculadas em escolas de educação infantil, escolas ou instituições de educação infantil, a fim de assegurar o encaminhamento dessas crianças ao atendimento educacional, desenvolvendo ações conjuntas com o Conselho Tutelar e ou Ministério Público quando necessário. A gente reitera, né? Mas, infelizmente, a gente não está tendo essa assessoria por parte da SMED, né? Eu estou com 3 crianças autistas, solicitei o AEE e eles me responderam assim: estaremos fazendo um contato virtual, dando orientações como proceder. Ora, como é que tu vai dar orientação como proceder se tu nem conhece a criança? Ou tu vai conhecer ela virtualmente? Ah, para com isso, né? Hoje quase que eu bati, mas ainda não bati, mas tem que dar resposta para a assessora lá. Eu resolvi não dar a resposta hoje porque eu estava mal criada. No item 2, fomentar a participação das escolas e entidades públicas no combate à violação dos direitos das crianças. 3, realizar reuniões mensais sob sua coordenação entre órgãos e serviços da rede de proteção que prestam atendimento às crianças nas comunidades com o objetivo de integração e agilização dos encaminhamentos realizados pelas escolas. Quer dizer, eu queria muito que a administradora nossa fizesse tudo isso, né? Porque não acontece. Deixa eu atrapalhar. Hein, chefa? Não, eu queria comentar, né? Tipo, a gente que tá lá vivenciando isso diariamente, né? A gente vê que eu tô trabalhando lá em torno de 10 anos, assim, esse tipo de reunião, a princípio, até onde eu participei, nunca aconteceu, né? Então, isso é bonito no papel, mas na prática não é a realidade, né? E é o que a gente sempre, tipo, fica discutindo. O que adianta estar num papel, né? Se é só para se eleger, então tá, né? Bora lá. É por aí, né? Vamos ver se eles leem, né, esse artigo 11 lá na SMED. Né? Vamos ver. Antes de ler, eu quero que vocês olhem essa foto. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa foto? As carinhas. Parece um presídio infantil. Ai, que horror, né? De espaço, né? A falta de liberdade ali, na verdade. Não é aquela questão, tipo, da criança poder fazer o que ela quer. Ela tá ali e vai vivenciar aquilo ali que tá nesse quadrado ali. Me lembrou algo pior, na verdade, quando colocavam os animais no circo em jaulas muito pequenas,
Parece que estão colocando as crianças assim, como se fossem uns porquinhos num chiqueiro muito apertado para eles, sabe? Que horror. Né? E é bem isso. De alguma forma, não acharam que estavam praticando alguma forma de negligência. Não acharam. Né? Mas os olhinhos dessas crianças nos dizem que sim, que isso ali não é o ideal. Então, o artigo 12 é a prática de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência física ou moral, crueldade, opressão e de atos vexatórios contra a criança deve ser denunciado nos órgãos competentes do poder público e serão comunicadas ao Conselho Tutelar para que adote as medidas de sua competência. Então, nós não podemos aceitar, nós não podemos enxergar coisas acontecendo e não levar adiante, né? Então, sim, é o Conselho Tutelar que deve responder, né? E encaminhar para as medidas que forem necessárias. No artigo 13, a política municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente é regida pelo disposto na Lei Complementar número 628/209. Essa 2009. lei 2009 é que realmente eu tenho que olhar direito. Essa lei é a lei que criou o Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar, o Fórum Municipal dos Direitos, eu disse de Educação. Eu tô misturando. Neca, tu quer me corrigir? Não, que pode coisa. ir. Vamos lá. O Conselho de Direito da Criança. Isso. Ela cria o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, o CMDK, o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que eu represento no CME, né, esse fórum, cria o Conselho Tutelar, cria a Corregedoria do Conselho Tutelar, tá? Tu vê, desde 2009, está bem explícito, bem claro como funciona. E lá no parágrafo único, que eu não disse qual é o artigo, bom, as escolas, tá certo, parágrafo único do artigo 13 que nós estamos falando. As escolas de educação infantil que infringirem os direitos das crianças estão sujeitas às penalidades previstas nos artigos desta lei, da 628. Não tem... Foi um dos questionamentos que eu fiz. Como é que o Ministério Público pergunta para nós o que fazer? Está tudo escrito. Bom, mas não estava escrito que a quem compete fechar tudo, né? Mas está lá, é claro, a lei é clara, a lei nos leva, basta conhecer e querer fazer. Agora nós vamos falar o que vai acontecer, né? Então, antes de entrar aqui, eu acho que a gente podia ver aquele nosso vídeo. Tá. A gente trouxe para vocês um vídeo sensacional. Claro, fui eu que sugeri mesmo, né? Tá? Eu quero que vocês olhem e observem muito bem. É importante a observação. Vamos ver se eu vou conseguir. Ai, tem que conseguir, esse aí é muito bom. Porque essa leitura está muito chata. Não aguento mais ler. Sabe que eu gosto muito de ler as normas, as leis, de estudar, adoro, né? Mas realmente ouvir alguém falando para mim, que saco, gente! Eu não aguento. Vamos lá. Vamos lá, que esse vídeo é genial. Me passaram, eu amei, né? Eu disse, tá bom. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Eu não sei se eu vou conseguir. Ai, não! Tem que abrir o vídeo numa guia, né? Que nem os outros.
Aí tu Mas é põe. que ele é do YouTube, é meio complicado. Sim, mas tu deixa ele aberto. De repente. Eu deixei ele aberto. Tem alguma dica, Dandara? Tenta deixar ele aberto numa janela separada, porque às vezes, quando tu coloca numa guia separada, ele às vezes confunde e não abre nem igual. Guilherme, se eu te mandar pelo WhatsApp, não dá, né? Não, é que eu não posso ficar com ele todo aberto, porque senão eu não consigo. Eu não consigo abrir. Tu quer mandar o link aqui no chat, que daí, porque é pelo YouTube, né? Se tu quiser mandar o link, eu posso apresentar. Peraí que eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu posso botar lá, tu tá naquele grupo, né? Grupo das formadoras, Neca? É. Pode pôr. Manda lá que eu coloco no chat, a Dandara passa. Pode ser, Dandara? Pode ser, sim. Que daí eu consigo até botar aqui pro som sair direto do computador, daí fica melhor de ouvir. Tá certo. Já mandei. Já vou pôr no chat, só um minuto. Uhum. Já recebi. Já vou copiar o endereço do link. Já estou voltando para a nossa aula. Já estou indo para o chat, aos caminhos. Olha só! E tananã, tá aí. Tá. E agora? Que rapidez, essa velocidade da tecnologia. Só um minuto, vamos ver aqui. Vocês não vão mais me ouvir agora, vocês vão ouvir só o som do meu computador. Ah, sim. Vocês têm que prestar muita atenção, tá? Bom ter alguém que domine, porque vou te contar essa tecnologia. Né, Elaine? Toda atenção. Sim, muita atenção. Senão, não vão entender nada. Só daí vocês me avisem que estão vendo e ouvindo, tá? Porque eu não vou conseguir perguntar para vocês. Tá bem. Quando apresentar, a gente avisa. Eu acho que da próxima vez eu vou fazer um novo cursinho para apresentar essas coisas. Dandara tá dizendo que o vídeo a seguir... Não, tá aberto. Isso. Tá passando. Já está aberto. Então foi. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Vocês viram a perguntinha? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe.
Pronto. Deu. Agora entra o outro, pode sair. E aí, pessoal? Vocês conseguiram ver esses 21 itens que foram modificados enquanto a gente estava vendo o vídeo? Eu me obriguei a ver uma terceira vez. Eu não consegui. Eu não vi nada. Só fiquei olhando para as legendas ali para entender o texto, o que ele estava falando. E, na verdade, não prestei atenção no contexto, nada. Na verdade, não observei nada, né? Só fiquei atenta para a fala, na verdade, para a legenda. Eu fiquei pensando que me lembrava os livros do Sherlock Holmes que eu lia, e daí eu fiquei pensando nisso, assim, mas não reparei no cenário ao redor. Gente, eu assisti 3 vezes para conseguir perceber alguma coisa. É algo assim... a gente não observa, correto? A gente não observa. A gente olha as coisas. A gente olha e não enxerga, né? E eu fiquei assim, ora, muitas e muitas vezes os nossos... eu vou falar dos meus funcionários, né? Eles não percebem esse contexto da coisa acontecendo na frente deles, né? Tu pode voltar a apresentar, Neca. Às vezes a gente olha, tá vivenciando, tu tá ouvindo, mas tu não tá enxergando. Às vezes tu não percebe que tu estás maltratando uma criança, que tu estás indo além, quer dizer, aquém do cuidar. Porque se tu, de repente, sei lá, eu lá na creche, eu de vez em quando estou irritada, eu saio, se eu vejo alguma coisa errada, eu já falo, e aí depois eu falei o que eu vi, porque eu estava passando, eu vi, mas eu não vi. Eu vi um instante da coisa. Nós vimos todo um vídeo que mudou um monte de detalhe e ninguém viu. Não deu para ver. E vocês podem olhar de novo uma segunda e uma terceira vez que vão perceber uma ou outra coisa, conseguem enxergar. E por isso, eu acho assim, é o que diz o artigo 14, tá? Compete à Secretaria Municipal de Educação, e aí eu posso dizer assim, a todos nós, ao tomar ciência de uma denúncia sobre a violação dos direitos nas escolas do sistema de ensino, tá? O que tem que fazer? Bom, eu tenho que ter visto, eu tenho que enxergar, né? O vídeo esse nos mostra isso, nós não fazemos a observação correta. Aí, bom, vamos lá, o que vamos fazer? Depois de ter olhado, de prestar atenção, abertura de um processo administrativo instruído com a denúncia e documento referente, produzido durante o trâmite e acompanhamento da situação. Tá. Abertura de um processo. Às vezes, eu já sofri um processo injustamente, tá? De ter maltratado uma criança, e eu não fiz nada. Mas acontece que aconteceu um acidente, e sim, a criança se machucou. Mas não foi algo que foi premeditado, não foi algo que, sim, vai acontecer e ninguém tomou uma providência. Foi algo que aconteceu. E aí, a abertura do processo, aqui o administrativo, no meu caso não foi administrativo, né? Mas na hora de produzir toda a documentação, o que é verdade, o que não é complicado. Por isso, a observação, o estar em loco, né? Proceder à supervisão em loco é fundamental. Ali no parágrafo 3º, a supervisão ensejará o procedimento do quê? Orientação ao responsável legal da escola. Sim, cada caso um caso.
2, advertência com orientação à instituição de educação infantil, visando solucionar os problemas encontrados e estabelecendo prazos para sua adequação. Nós estávamos falando disso hoje, né, Neca? Não, a gente estava falando disso, estabelecer prazos. Gente, solucionar problema. Aí, na terceira, diligência, sindicância e, quando for o caso, instauração de um processo administrativo nas instituições públicas municipais. Parágrafo 4º. Encaminhar relatório circunstanciado ao Ministério Público, ao Conselho Municipal de Educação, ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente e ao Conselho Tutelar. É fundamental que se faça isso de fato. Tá? Hoje, na nossa situação lá, a gente diz, não, nós temos que estabelecer prazos de retorno, prazos para cumprir a necessária correção daquilo que não está correto. Né? Temos que fazer isso, inclusive fazendo essa visita em loco. Artigo 15. Advindo o encerramento das atividades da escola, por sentença judicial, compete ao poder público indicar alternativas para o atendimento das crianças formuladas pela administradora do sistema e pelos familiares ou responsáveis. 2. Guardar a documentação escolar da instituição. Acionar a Secretaria Municipal responsável pela emissão do alvará de localização e funcionamento para que proceda a sua suspensão. Tá? Não é o CME que vai fazer isso. Parágrafo 2º. Compete à administradora do sistema, para fins de formalização da cessação das atividades das escolas credenciadas no sistema, encaminhar ao CME processo administrativo, instruído com informações referente ao disposto nos incisos 1, 2 e parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Compete ao CME o ato declaratório da formalização da cessação das atividades das escolas credenciadas no Sistema Municipal de Educação. Ali no parágrafo 1º, a gente deixou meio em aberto o nome da secretaria, que na verdade é SMIC, né? Porque cada prefeito que assume muda o nome da secretaria, né? E no momento que nós fizemos essa resolução, a secretaria chamada de SMIC estava com outro nome. Então, a gente resolveu simplesmente botar como Secretaria Municipal responsável pela emissão do alvará. Porque tenha ela o nome que tiver, é essa secretaria que dá o alvará de localização e funcionamento que vai suspender. Se ela dá o alvará, ela que tem que tirar. Né? Então, na verdade, quem fecha a escola é a SMIC. Em resumo, para vocês, de toda essa novela, quem vai ter que fechar a escola é a SMIC. Porque a pergunta foi essa, né? Essa foi a pergunta e essa é a resposta. Simples e objetivo. Artigo 16. Compete ao Conselho Municipal de Educação, mediante denúncia, proceder à abertura de processo administrativo, instruído com os documentos recebidos e encaminhar a administradora para as providências dispostas nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 13 desta resolução. Artigo 17. Esta resolução será interpretada com base na justificativa que a acompanha e entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. E aí colocamos uma foto que fala por ela mesma, né? A alegria da criança, a liberdade da criança, a satisfação de estar vivendo entre os seus iguais. Eu hoje estava trabalhando nas avaliações, né?
eu precisei colocar na avaliação das crianças o que aconteceu neste retorno. Elas estavam sedentas desta companhia, de vivenciar com a outra criança. Eles não trouxeram nenhum outro, sabe? Não apareceu mais nada, a não ser a necessidade do convívio com os seus iguais. Então, essa foto diz tudo. E estamos à disposição para perguntas. Foi dentro... Enquanto vocês pensam, eu falo mais um pouquinho. Olha a Jurema. Quanto tempo, Jurema? Que legal! Durante o nosso estudo, foram meses, né, gente? A gente se reunia 2 vezes na semana, no mínimo, né? Fazendo esses estudos todos. Eu sabia alguma coisa de educação infantil, eu sabia alguma coisa sobre a questão do Conselho Tutelar, CMDK, porque eu vivencio o CMDK o tempo todo, né? Dentro do Fórum Municipal do Direito à Criança e Adolescente, nós trabalhamos na defesa desses direitos. E como eu aprendi, gente? Se eu tivesse saído do CME, como eu teve nova eleição, então eu estou mais até o final do mandato, pelo menos, né? Eu aprendi muito. E essa resolução foi o máximo para mim, sabe? Me deu vontade de continuar estudando, senti falta dos estudos depois. Foi muito bom. E aí? E aí? Terminamos a apresentação. Depois de tema de casa, vocês olhem esse vídeo de novo, para ter certeza que os olhos de vocês enxergam, porque é fundamental, né? As nossas crianças merecem o nosso cuidado todo especial. Aí fica com a Guilene. Ou com a Você Neca. sabe, a Margarete também está aqui, nos escutando, enfim. Mas vocês sabem o antes do Ministério Público, como que essa denúncia chegou? Vocês lembram dessa parte da história, não? Não A sei Neca... se chegaram a contar que eu estava dentro do ônibus, e aí eu escuto pessoas falando dentro do ônibus, e aí eram pessoas falando de maltratos de crianças dessa escola. E aí eu me viro dentro do ônibus e digo, desculpa, eu escutei a conversa, mas vocês precisam fazer uma denúncia. E é assim que a denúncia chegou. Essa parte eu perdi da história, Tchê. Foi assim. Daí as gurias brincavam, claro, uma brincadeira, porque é isso, a gente tem uma responsabilidade em qualquer lugar que a gente está, a gente tem que estar atento a essas coisas, né? Sim. E felizmente, eu acho, eu estava sentada e as pessoas estavam sentadas atrás de mim e eu escutei. Aí as gurias brincavam, né? Que dependendo agora eu tinha que andar com os fones de ouvido. Mas, na verdade, foi assim que essa denúncia chega, e chega a nós, chega ao Ministério Público, porque eu conversei com o pai e com uma mãe, e assim começou a desenrolar, que foi grande, né? Foi uma... E essa mãe, ela era funcionária, né? Ele também era funcionário. Os dois, eles prestavam serviços, assim, ajudavam dentro para ter a vaga das crianças lá, eles prestavam serviços na escola. E eles começaram a ver as coisas acontecerem e ficar enlouquecidos, assim. E aí que eles procuraram ajuda. Mas os filhos deles ficaram com muitos traumas, tanto um quanto o outro, assim. Foram um dos mais... Porque eles foram para a minha escola depois, né? Então, eu acompanhei, assim.
mas os traumas vinham porque eu já tinha recebido crianças dessa escola antes de acontecer a denúncia, né? E as crianças vinham de lá já com os traumas, né? Uma das crianças que eu tinha recebido antes todo esse processo, ela não, a mãe pediu para mim assim, Neca, se ela não quiser comer, tu não te preocupa, porque tu deixa ela comer só aquilo que ela quiser. E eu disse, tá, mas tu não te preocupa que ela não coma? Não, Neca, é assim, vou te explicar. É que na escola que ela estava, ela era obrigada a comer. E se ela não comia, ela ficava toda a tarde com o prato na frente dela, numa sala escura, assim, um quartinho, que ela era colocada nesse quartinho para ficar com o prato até a hora dela terminar de comer. Às vezes eu chegava para buscar e ela estava lá nesse lugar. Eu disse, tá, mas e tu deixou por isso mesmo? Ela disse, mas eu só fiquei sabendo disso porque uma pessoa me contou, uma funcionária. E aí eu tirei ela de lá. Eu disse, tá, então essa menina, ela tinha muitos traumas, assim, ela não podia, a gente nunca podia dizer para ela assim, não, tu tem que comer até o fim, não, nunca dizia isso para ela, porque ela tinha uma coisa, assim, com relação à comida, né? Sim, são as marcas, né? Muitas marcas, a dinâmica do papel. Muitas marcas. Mas eu trouxe também, né, esse exemplo do ônibus, porque uma coisa que a Natasha trouxe antes, né, que eu acho que é importante, é como que a gente faz a norma, o ato normativo, a legislação ter potência, né? Somos nós. Nós somos a voz e a vida da norma, da legislação. Então, se ela não existisse, seria bem pior. Bem pior. Então, o que adianta ter no papel? Adianta muito. Adianta. Porque é ela que nos dá a possibilidade e a força da denúncia, a força da direção por onde é melhor andar, do que para, de fato, a criança ter o direito ao exercício, né, do seu viver, quais são as condições, quais são as estruturas, são as normas que dizem isso, são os atos normativos, é a legislação. Mas quem dá a voz para tudo isso e a ação de tudo isso somos nós. Nós somos a potência da legislação. Então, eu trouxe o exemplo do ônibus, porque é isso, assim. A voz ali, veio a voz de que, olha, vocês têm direito à denúncia e vocês têm que fazer isso, né? É uma questão de cidadania e de defesa do direito à vida. E aí o processo teve movimentação. E isso a gente vivencia muito dentro das nossas instituições, né? Principalmente, eu já tive N casos, né? De violação dos direitos da criança na família, de tu ter que fazer a denúncia e bancar a denúncia. Eu já tive casos que tivemos que tirar as crianças da família, né? Esconder as crianças na instituição para o conselho poder buscá-las sob proteção, né? Tem que peitar pai e mãe louco, né? Dizendo que a gente roubou os filhos, mas é esse o nosso dever, sempre. Ouviu, viu, né? Atua, não deixa passar. Nós estamos com a lei do nosso lado. E os casos não param de acontecer. Eu acho que a pandemia trouxe casos horrorosos, né? De que a falta da escola, de um espaço em que a criança pode ter uma proteção, às vezes, em relação à família, trouxe, né, tragédias, né? Que eu acho que essas crianças maiores não tiveram chance de serem protegidas, né? Porque muitas vezes na escola elas conseguem dividir com alguém o que elas estão sofrendo em casa, né? E aí muitas delas morreram, né? Então, eu acho que nós tivemos, durante a pandemia,
um momento de muitas tristezas, assim, em relação a isso, né? Aí ainda estamos tendo, né, Flávia? Ainda. Hoje uma criança, lá na instituição, hoje uma criança do Jardim A, comentando com o coleguinha, né? O coleguinha, não sei como é que começou a história, eu sei que eu peguei no ar a professora contando, que o coleguinha se queixou que o pai tinha batido na mãe, e que ele chorou. Aí o coleguinha disse assim, meu pai também bate na minha mãe, e eu também choro. Aí a gente ficou, quando eu ouvi, assim, fiquei impactada, eu não ouvi a criança falando. E a prof deixou o assunto ali, deixou eles irem conversando. Claro que criança é criança, aí daqui a pouquinho um disse que o pai tinha morrido, mas o pai não morreu, né? Aí o outro disse que o papagaio dele morreu. Quer dizer, a criança atua de uma forma, mas marcou ter visto a mãe apanhando, né? E aí nós vamos ter que ficar de olho nessa família, né? Acho que vocês trazem questões super importantes, porque, assim, com a pandemia, nós tivemos um silenciamento, né, nesses casos, e muitas vezes os olhares que nós temos dentro das escolas falam muito mais, às vezes, até do que as próprias ações, né? As negativas das crianças nos mostram situações que estão acontecendo, mas que elas não sabem verbalizar, ou que, enfim, elas não entendem, né? Mas nós, adultos, entendemos. Então, a importância que tem essa resolução, a força que tem essa resolução, quando trata do cuidar e educar, né? Eu hoje estava fazendo um estudo aqui fui me puxar nas diretrizes curriculares da educação básica, né? Que com o BNCC mesmo, elas não estão simplesmente, não foram revogadas, elas continuam. E aqui na educação básica, né, esse livro, essa aqui é de 2013, quando elas organizaram todas num livro só, já traz a perspectiva, a prerrogativa do educar e cuidar para a educação básica, né? Claro que ela reverbera muito mais na educação infantil, porque é um foco fundamental do educar e cuidar. Sair da percepção higienista da educação, né, e entrar no conceito pedagógico da educação, né? Eu lembro, porque eu fui professora de educação infantil, eu me lembro das mães que vinham reclamar com a diretora, porque as minhas crianças iam para casa com as unhas sujas, de tinta, coisa assim, e eu não lavava as unhas delas, né? Claro que eu lavava o básico, né? Mas a minha preocupação era muito mais pedagógica do que higienista. Então, se percebe, né, o quanto isso, e ainda hoje em muitos espaços, né, ainda existe essa percepção que a escola tem que entregar limpinha, fraldinha trocada, a jantinha pronta para chegar em casa, pegar a criança, jogar no berço e deu, né? Então, o pedagógico, o educar, que é fundamental. Acho que vocês foram primorosas na construção dessa resolução, né? Foi como diz a Elaine, a Neca também, né? O aprendizado, aquele momento que vocês construíram para estudar e aprender e avançar na discussão, foi fundamental, né? Acho que vocês encerram com chave de ouro esse curso, esse módulo, né? Trazendo todas essas peculiaridades e questões básicas e fundamentais, e a Guilene também trazendo a origem, né, de toda essa discussão, que nós estávamos quarta-feira, ontem nós estávamos em formação lá no Conselho, e ela trouxe para nós esse exemplo, né, em função de uma situação que nós tínhamos lá, de formação mesmo, e isso é muito bom, isso é fundamental, o papel que o Conselho Municipal tem, né, diante do Sistema Municipal de Ensino, diante dessas questões, tem que estar atuando, nós temos que ser atuantes na letra da lei que nos confere. Essa é a atuação que nós temos, é a letra da lei através da qual nós podemos atuar. Então, eu quero, já olhando aqui para o relógio, são 21h04, né, fazer aquele papel do tempo chato que eu tenho que fazer, e dizer para vocês que, olha, agradecemos imensamente pela dedicação de vocês também, mais esse momento para fazer essa formação. Agradecer a todos os participantes também que estão aqui, colegas conselheiros, cursistas, né, e dizer, aproveitem ao máximo essas formações que nós estamos fazendo. Muito obrigada,
a Elaine, né, que quiserem se despedir das suas últimas palavras e vamos encerrando o nosso trabalho. Eu só tenho a agradecer Parabéns, a atenção de vocês, né, e dizer que foi um prazer a gente ter dividido novamente com o grupo essa resolução e nos colocamos à disposição quando quiserem, né, uma contribuição, a gente está sempre aprendendo, né, Elaine? E essa resolução, a gente citou na justificativa, tem citações da diretriz da educação básica também, que tu colocou. Eu diria que a justificativa está muito rica. Vale a pena ler a justificativa, ela é bem extensa, né? Mas ela traz muita informação rica, né, para nos fortalecer nessa defesa do direito. E foi ótimo estar com vocês mais uma vez. Que bom. Então é isso. Obrigada a todos e todas que estão presentes e uma boa noite para vocês. Se cuidem, continuem se cuidando. E nós nos vemos na próxima semana, na terça-feira, no próximo módulo de formação, então. Muito obrigada. Boa noite a todas.